Gratidão a todos que estão aqui na sala. Gratidão pela participação de vocês. Nós vamos fazer agora o curso, né, de autoconstelação familiar. O curso de autoconstelação familiar, ele vai te ajudar no movimento de você olhar para algumas questões suas, questões que precisam ser olhadas, alinhadas, questões que precisam de um ajuste, né, de um acerto. Então, vocês vão aprender a fazer várias formas a autoconstelação, tá? Então, esse movimento é interessante para que você trabalhe questões que você precisa trabalhar, que são questões internas e questões que os teus clientes trazem e que você pode ensiná-los a fazer esse movimento de autoconstelação, tá certo? Então, o que é autoconstelação? É um movimento de autoconhecimento, de autopercepção profundo, é uma ferramenta que vai te ajudar a olhar para você de uma forma única e profunda. Por que essa ferramenta possibilita esse olhar de uma forma única e profunda? Porque você, nesse caso, consegue identificar alguns padrões e alguns movimentos que estão te prejudicando. Então, por que eu não consigo chegar num objetivo, né? Então, aqui é uma oportunidade, né, para que vocês consigam ter esse momento de autopercepção, de autoanálise, de entender realmente aquilo que vocês precisam efetivamente olhar. Talvez olhar para algumas coisas assim nos cause uma certa dor, né? Nos cause um certo movimento de angústia, né? E aqui vai ser um movimento aí de meditação, de autoconexão. E aí, dentro desse movimento, você vai se encontrando, você vai olhando ali para as situações que você precisa olhar. Para mim, a autoconstelação é uma das melhores ferramentas que nós temos aí de autodesenvolvimento e autoanálise. Eu não vejo, não consigo pensar numa ferramenta maior em relação ao nível que você vai ter de percepção das coisas que você precisa trabalhar, tá bom? O que nós podemos trabalhar numa autoconstelação, né? Dentro de uma autoconstelação, nós podemos trabalhar qualquer tema individual. Então, a autoconstelação é um movimento que você faz para você. E aqui diz que nós precisamos entender que o movimento ele não é um processo de adivinhação, e sim um processo de direcionamento. Eu vou abrir uma constelação para saber se é sim ou não, uma dúvida que eu tenho, um jogo de adivinhação. Esse não é o papel da autoconstelação. O papel da autoconstelação é esse movimento aí de profundidade mesmo, né? De olhar para questões que você precisa olhar. Dúvida daqui, gente? Nenhuma? Então, vamos seguir aqui. Nós podemos fazer a autoconstelação familiar na água. E nesse movimento de fazer a autoconstelação familiar com os bonequinhos na água, você que é terapeuta pode usar os bonecos de EVA que você tem. Se você não é terapeuta, você pode usar papéis. Você pode usar pedacinhos de isopor. Você pode usar. O que mais que a gente consegue usar aqui? Dá para você usar tampinhas de garrafa.
E aí você vai fazendo esse movimento aí de autoconstelação, tá? A Rose já está na sala? Rose já está na sala? Deixa eu só responder aqui para ela, pessoal, só um minutinho. Então, um dos movimentos que a gente pode, ela já acho que já vai entrar. Um dos movimentos que a gente pode fazer é na água. O outro movimento que a gente pode fazer é na mesa. Aí na mesa, quem tem esses bonequinhos pode utilizar. Você pode utilizar tampinha de garrafa, pode utilizar aqueles potinhos de iogurte. Aqui você pode usar a tua criatividade para fazer a autoconstelação, tá? No solo, você pode usar travesseiros, almofadas. Você pode fazer aqui qualquer movimento no solo para ter aí a percepção que você precisa em relação às dinâmicas que estão ocultas e que precisam vir à tona, tá? Então, é sempre você com você mesmo, o movimento que você faz olhando para você, olhando com profundidade para você, e é um momento, o que eu falo que é um momento de meditação. Na autobiografia de Bert Hellinger, né, tem uma coisa tão interessante que ele fala que ele chegava a meditar 8 horas por dia. Olha isso. É um movimento profundo, né? Porque imagina aí, 8 horas por dia a pessoa meditando, né? É bem profundo aqui. E aqui a autoconstelação ela vai te permitir meditar, vai te permitir se conectar com você, tirar um tempo de qualidade com você aqui, tá certo? Ter um tempo de você, ter um tempo de qualidade com você mesmo. Ok? Alguma dúvida aqui? Renata, por exemplo, se quer perguntar, é conforme o movimento dos bonecos que eles têm resposta, como é que é? Isso. É conforme os movimentos dos bonecos. E você vai obtendo as respostas. O que acontece na autoconstelação? Você vai ter a oportunidade de sentir o campo. Olha que legal. Você vai ter a oportunidade de se conectar profundamente com algo que está dentro de você. Porque nós temos todas as respostas dentro de nós. E às vezes nós não queremos olhar para essas respostas, porque não estão de acordo com aquilo que a gente espera. Então, a autoconstelação, ela faz um movimento onde é o que está mostrando para você que é. Então, não tem muito rodeio à verdade, né? E a liberação daquilo que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos. Então, eu creio que é um dos movimentos de autoconhecimento mais profundos que existem, assim. Pelo nível de autopercepção, né? De entendimento que ele nos leva, né? Isso é bem profundo, assim, é muito interessante. Ok? Que tema que eu posso trabalhar na autoconstelação? Quem sabe me falar? Que tema, Cris, que eu posso trabalhar na autoconstelação? As emoções. Que tema, quem sabe? Qualquer tema, né? Relacionado à pessoa, tema, né? As emoções, qualquer tema relacionado à pessoa. Eu posso autoconstelar? Pode falar, Paula. Procrastinação também, não? Procrastinação. É isso que você falou? Foi, né? Procrastinação? Foi. Isso. Você pode
trabalhar qualquer tema que está te incomodando. Então, o que me incomoda hoje? O que eu percebo que eu estou fazendo, mas eu não tenho o resultado que eu espero? Às vezes, o teu cliente ele está num movimento de estagnação muito grande. Ele não consegue sair daquele processo. E aí, você ensiná-lo a fazer uma autoconstelação, é bem interessante isso. Uma tarefa para casa. Eu sou terapeuta, estou atendendo meu cliente, e aí percebi que ele não está rendendo o que tem que render, não está conseguindo olhar para onde ele tem que olhar. Vou passar uma autoconstelação para ele entender aí o poder do autoconhecimento. É funcional, ajuda pra caramba, assim, quando você deixa o cliente sentir o que é necessário sentir, sabe? Tem coisas que a pessoa só cura quando sente. Eu falo que a autoconstelação é um processo extremamente profundo, assim, onde você consegue essa conexão, assim, sabe? Tem gente que gosta de fazer a autoconstelação quando está aflito, né? Aí usa o movimento da autoconstelação como um momento de relaxamento, de olhar para dentro de si. Isso é importante, é interessante. Ok? E aí eu vou trazer alguns modelos para vocês de autoconstelação, mas vocês também não precisam se limitar, não. Aqui são possibilidades infinitas de você se trabalhar, tá certo? Quem quiser praticar agora a autoconstelação, eu vou pedir que pegue um recipiente com água. Quem tem os bonequinhos pode pegar os bonequinhos. Quem não tem, pode pegar pedaços de papel. Aí vocês podem escolher aí o material, tá bom? Porque na água, ou é papel, ou é isopor. Pegaram? Vocês, nesse exercício, vão olhar algo nos relacionamentos de vocês que vocês não concordam, ou que vocês têm dificuldade, ou um objetivo em relação à área sentimental, aos relacionamentos. E aí você vai pegar um papel para representar os relacionamentos, um papel para representar o pai, outro a mãe e outro você. Primeiro pense aí nesse objetivo que você tem. Se é desvincular com alguém, pense aí nesse movimento. E aí você pode até escrever no papel isso, tá? Ou ter um bonequinho que representa isso. Quem está com o campo montado e pode me ajudar nesse processo? Eu posso. Eu vou fixar aqui. Vou fixar você aqui, tá?
Eita, peraí. Toda vez que vocês forem fixar alguém, vocês precisam ir lá nos 3 pontinhos e clicar em alterar layout. E aí você põe como barra lateral, que aí fica mais visível a imagem de quem está sendo. De quem está falando, né, na constelação, de quem está demonstrando ali na constelação o campo, né, e as coisas que a gente precisa ver. Primeiro a gente vai organizar os papéis, tá, Cris? Ah, você pegou os bonequinhos? Qual questão você colocou relacionada aos relacionamentos? Eu coloquei aqui um novo casamento, coloquei um objetivo, no caso, né? Ah, o objetivo é um novo casamento, é isso? Tá. Aí então você vai colocar. Você consegue mostrar o campo para nós? Dá para ver? Afasta um pouquinho, que da hora que você colocou, deu para ver. Mas aí tá bom. Então, ali é um campo com água, né? Que a constelação é na água, a autoconstelação é na água. Aí. Como o prato ele é branquinho, né? Aí a gente às vezes tem um pouquinho de dificuldade para ver o movimento, mas como é os bonecos, vai ficar mais fácil. Então, você vai colocar você no campo. Então, ela escolheu lá um bonequinho para ser ela, né? Vai colocar seu pai, sua mãe. E a representação do novo casamento, que é o seu objetivo. O que eu vou anotar na autoconstelação? O que eu vou entender na autoconstelação? Primeiro, o que é que eu sinto quando eu vejo os movimentos dos bonecos? Ok? Então, aqui, Cris, o que você sente quando você percebe os bonecos se movimentando? Solidão. Não entendi, desculpa. Solidão. Solidão? Me sinto só. Tá, então o primeiro movimento que a Cris sente aqui é que ela se sente sozinha com esse movimento, ok? O que você percebe aí no campo que te chama a atenção? Que movimento, olhando aí para o campo, olha para o campo, que movimento te chama a atenção? Eu, Renato? Ou para todo mundo a pergunta? Você, para você. Meu pai do meu lado, minha mãe e meu pai aqui. Que mais? E aqui, entre o objetivo, né? Aqui eles dois, e o objetivo aqui longe de mim, como se eles estivessem no meio. Eles estão no meio. Cadê você? Aponta para você. Olha que interessante. Como é que você está? Como é que você está em relação a esse novo casamento? Olhando para cá, olhando para outra direção, aqui do lado do pai e da mãe, aqui olhando para outra direção e o casamento do outro lado. Então, você não está olhando para essa relação ainda, certo? Para esse novo casamento? Uhum, sim. Por quê? Veja o que você sente. Sentimento de vazio, de como se eu estivesse buscando alguma coisa, em busca de alguma coisa. Quem que olha para os relacionamentos? Meu pai está olhando para cá.
E o que é um fato interessante que acontece aí com a energia dos relacionamentos? Ela não para de rodar. Uhum. Percebe isso? Aqui, né? Não para de... Ela não para de rodar, né? Uhum. Então, é uma energia que você consegue se conectar ou não? Não, é como se eu não estivesse vendo, como se minha cabeça rodasse, assim. Quando eu olhasse, minha cabeça rodasse. Uhum. Então, o que a gente tem como resposta dessa autoconstelação por enquanto? Eu ainda não estou olhando para isso. Eu estou como se eu estivesse buscando alguma coisa, um vazio interior, alguma coisa assim. Eu estivesse olhando, esperando alguma coisa. O que você está esperando? Então, O que você acredita que você está esperando? O que você sente que você está esperando? Não tem certo e errado não, tá, Cris? O que você uhum. falar é autoconstelação. O que você sente? Está esperando alguma coisa aí. O que você sente? Está esperando? Eu sinto solidão. Não. Você está esperando algo aí. O que você está esperando? Para mim está bem claro esse movimento, assim. O pai, a mãe. Você está esperando teu pai e tua mãe ainda. Você está atrás deles, né? Uhum. Então, o primeiro movimento que você tem que tomar nesse processo é sair de trás do seu pai e da sua mãe. Uhum. Né? E aí olhar para as relações. Isso é uma autoconstelação. Percebem? Uhum. Vem ali uma clareza. Olha que interessante. Vem uma clareza, vem um movimento daquilo que eu preciso efetivamente olhar para que as coisas tomem um lugar, para que elas tenham um lugar, para que seja, para que aconteça ali um movimento. E esse movimento, primeiro, é um movimento na nossa alma, né? Primeiro é um movimento de aceitação. Então, eu aceito que eu preciso sair de trás dos meus pais, e aí eu começo a tomar algumas decisões para que isso seja possível, entendeu? Muito interessante. E aí, ó, o relacionamento continua, mas é o vento. Se fosse Não o tem vento vento, aqui. entendeu? Não tem vento aqui. É só o coração que roda. É profundo esse movimento, profundo. Então, eu preciso que isso se acalme dentro de mim, para que a pessoa que venha, né, para essa relação, venha como um movimento de criar algo juntos, né, de fazer algo juntos. Okay? Pode falar, Uhum. Marisa. Renata, no caso dela que está, além de estar atrás dos pais, ela está olhando para trás também. Tipo, ela não está olhando assim atrás do pai e da mãe. Ela está olhando lá para trás. Isso influencia? Então, na verdade, aqui, uma percepção que a gente tem desse movimento dela é que ela está presa, né? Você vê que os pais prendem ela, ela não consegue chegar na relação porque ela está escorada ali nos pais. Vocês conseguem ver esse movimento dela estar escorada? Chega a estar deitada em cima da mãe, ó. Viram isso? Mostra para eles, Cris, mostra para eles. Não, com a tua mão, assim, de longe, mostra para eles. Olha isso.
Tá vendo? Ela está escorada no pai e na mãe. Essa percepção, Marisa, que ela teve de que ela está se afastando dos relacionamentos, para a autoconstelação já é suficiente. Já vai fazer com que ela consiga se movimentar para um possível alinhamento em tudo isso. Entendeu? Não vai precisar de mais ferramentas para ela olhar esse processo que ela tem que olhar. Tá bom? Pode falar, Anderson. Boa noite a todos. Então, Renata, o fato da bonequinha dela estar olhando para fora e não olhar para o pai nem para a mãe, seria uma exclusão do pai e da mãe ou não? Na autoconstelação, a gente não vai para esse nível de profundidade, tá? A gente vai para um nível de autoconsciência. Quem é constelador vai para um nível mais profundo. Mas aqui, quem não é, ter essa percepção que a Cris teve, desse afastamento, já vai criar nela um movimento de querer solucionar isso. Porque aqui não é uma constelação, aqui é uma autoconstelação. É diferente. Isso mesmo, né? Ela está indisponível. Ela está indisponível para olhar para esses relacionamentos, entendeu? Essa percepção de eu estou indisponível já está mais do que suficiente para ela falar, epa, eu tenho que ficar disponível, porque se eu não ficar disponível, eu não vou ter o que eu espero. Entendeu? Mais alguém quer olhar... Gratidão, Cris, gratidão. Mais alguém quer olhar algo, algum movimento em relação aos relacionamentos aqui? Quem? A Jane? Jane, você está com o campo montado, meu amor? Tô sim. Tá. Já te mandei uma foto. Então, não consigo ver por foto, tá? Aí eu preciso que você poste, como é que fala? Para todo mundo aqui ver, tá bom, meu amor? Eu preciso que você consiga mostrar para todo mundo aqui, por favor. Tira esse filtro que está atrás do seu... que está aí no seu Meet. É que se eu soubesse mexer aqui... Ó, você vai clicar na sua tela, vai ter acho que é 3 pontinhos que tem. Tá. E ali tem tirar... Acho que não é isso. 3 pontinhos. Eu acho que é nos 3 pontinhos, né? Não consigo, peraí. Efeitos visuais. Isso, aí você tira todos os efeitos visuais. Saiu? Não saiu. Engraçado que não aparece para mim tirar. Deixa eu entrar para eu poder te orientar melhor aqui, peraí, tá? Não sai, né? Aplicar, ele aplica. Ah, não, na sua tela tem uma carinha, aplicar efeitos visuais, aí você vai e clica em cima. Aí lá você desce até lá embaixo, deixa eu ver. Efeito. Peraí, deixa eu ver aqui. Não saiu. Não Ixi, saiu. Maria, peraí. Espera aí que eu entro pelo telefone, mais fácil. Tá bom, tá bom. Vou sair daqui só para... Pode falar, Rosane. Renata, são duas perguntas. Primeiro, quando eu vou me constelar, que eu uso papel,
é que o papel ou ele vira para baixo. Eu queria saber se tem algum significado que possa ser generalizado, ou quando o papel, às vezes, ele, em vez de ficar na superfície, ele vai lá para baixo do prato, sabe? Não é comum, mas já aconteceu. Aí eu fiquei curiosa sem saber. Na autoconstelação, é a sua percepção que vai dizer o que está acontecendo. Não tem muito uma regra. Se acontecer isso, é isso. Acontecer... Não. Na hora que virou o papel, você vai olhar e você vai falar assim, nossa, veio tal movimento para mim em relação a isso. Porque aquele movimento ali, tem gente que faz autoconstelação e fala, Renata, o que você acha disso? Eu falo, não sei. Porque é o que você sentiu naquela hora. Tá, é a mesma coisa quando eu atendo muito com bonequinho na água, e quando o bonequinho cai, eu deixo, eu não mexo nele. Também é a mesma coisa. Na autoconstelação, a pessoa escolhe. Talvez lá na hora você fale, não quero esse boneco caído aqui, eu vou levantar. Vai ter um motivo para você fazer isso, entendeu? Entendi. Certo. Então, não tem muito a regra da constelação. E ali você vai... Tem gente que começa a fazer uma autoconstelação e descobre coisas que na constelação não conseguiu perceber. Tá. Obrigada. Então, movimento pessoal ali, né? Tá certo? Cadê a Jane? Voltou a Jane? Estou aqui. Vou mostrar. Será que vocês conseguem ver? Sim, é possível ver. Já mudou. Porque eu estava mais aqui no canto. Meu pai estava muito mais próximo de mim. E minha mãe. Agora eles já estão espaçando um pouquinho. E ali eu coloquei como um novo companheiro. O que você sentiu quando você colocou os papéis? Eu fui sentindo uns trancos, na verdade. Sentia, sabe, como se tivesse levado uns choques. Tá, e como foi para você esse movimento? A princípio está tranquilo, por enquanto. Coloca lá de novo para mim nas imagens, por favor, Jane. Afasta um pouco, Ó. O que eu estou vendo? Você, sua mãe e o novo companheiro. Eu vejo você e a sua mãe sobrepondo o novo companheiro. É isso? Na verdade, eles estão tudo pareado. Eu estou entre meu pai e minha mãe, e agora o companheiro, ele chegou de bico para mim. Está tentando... A visão que eu tenho aqui é que você está mais próxima da tua mãe do que do teu pai. Isso, exatamente isso agora. Muito mais próximo, então, muito mais próximo, inclusive, da tua mãe do que do teu pai, ok? E o companheiro está se aproximando de mim. O papel já está próximo aí, tá bom, meu amor? O papel da mãe está embaixo ou em cima? Está do lado, estão todos no mesmo nível. Tá, porque a impressão que dá aqui é que o papel da mãe está em cima do companheiro. Não. Não tá? Não tem nenhum sobreposto. Aproxima um pouquinho mais. Aproxima um pouquinho mais. Para lá, não do teu pai, para lá, do companheiro. O papel do companheiro está debaixo do teu, não tá, Jane? Não está debaixo, ele está todos no mesmo nível. Ele está encostado, mas ele não está embaixo. Aproxima só mais um pouquinho para mim ver. Ele tá não, eu tenho que ver você e o companheiro. Eu não estou vendo na tela. É assim. Consegue ver? Você sentiu? O que você sentiu com esse movimento? Não estou conseguindo ver, não. Será que é a luz que está? E assim, melhora? Não. Não tem problema, não. Tá. O que você sentiu com esse movimento? Então, agora, meu pai se aproximou de mim
minha mãe se afastou e o companheiro aproximou novamente. Mas está Tá. difícil, não está assim par a par. Meu pai está se aproximando de mim. Aham. Deixa o movimento terminar, então. Deixa o movimento terminar para ver como fica, tá? Aguardem sempre o movimento terminar para ver qual é o movimento final, tá, pessoal? É sempre o movimento final na autoconstelação. Até aqui, Jane, o que que você sentiu? É a sensação de uma esperança, que eu vou encontrar alguém. Mas que ainda eu estou no meio do meu pai e da minha mãe. Que a Você questão acredita que o campo está te mostrando isso? é a sensação que eu tenho algo ainda para resolver com a minha mãe e com meu pai. Ó, meu pai de novo. Ó, o meu pai está exatamente de bico com o companheiro. Aham. Minha mãe está se afastando. Então, você sente que tem algo para resolver com teu pai e com a tua mãe para que o movimento ande, para que as coisas possam acontecer, é isso? Exatamente. Tá vindo, estou até arrepiada, assim. Quando eu falo isso, dá um arrepio nos meus braços. Muito bom. Então, tá aí o movimento profundo. E quando que a gente Percebe? fala que terminou a autoconstelação? Quando termina o movimento? Como que a gente Quando percebe? o movimento para, quando o papelzinho para. Parou o papel, parou o movimento. Tá. Os bonecos pararam, parou o movimento. Em alguns casos, os bonecos ficam girando sem parar. Nesse caso, eu aconselho que você deixe lá o movimento. No outro dia, você vai e olha como é que tá. Tá. Renata, só uma pergunta, por favor. Quando os Sim. pais já são falecidos, coloca na mesma o pai e a mãe? É assim, ó. Quando a gente fala do que é sistêmico, a morte e a vida estão no mesmo plano, tá? Não tem essa, como é que fala? Essa diferença dos pais estarem vivos ou mortos. Pode ser alguma coisa que não tenha sido bem trabalhada com os pais e que eles estejam no meio ali, né? Sim, porque o que fica em nós é a energia deles, né? Uhum. E aí, por ficar essa energia deles, tem coisas que a gente está repetindo, mesmo eles não estando mais ali, né? Entendi, obrigada. Gratidão. Mais alguém quer fazer um movimento? Não? Essa turma está bem quietinha, viu? Assim, eu só tenho uma questão, assim, uma dúvida que eu tenho. Tem como na autoconstelação saber se a pessoa que está se correspondendo com você, se ela está sendo sincera, ou se ela está sendo, ou se está sendo uma fraude, ou se está sendo alguma coisa assim do tipo? Toda vez que a gente vai para o movimento sistêmico, a gente não vai com esse movimento de querer adivinhar o que está acontecendo. Porque qual que é o princípio sistêmico dos relacionamentos, né? Ninguém engana ninguém. Certo. Né? Quando eu estou falando de dois adultos, ninguém está enganando ninguém. Porque até o fato de alguém tentar te ludibriar nasceu primeiro em você. Olha que movimento. Nasceu primeiro em nós isso. E aí, por ter nascido em nós, é uma questão que a gente precisa resolver. Entendeu? Entendi. Então, Incrível. é interessante, né? Porque às vezes a gente se coloca assim, porque eu tô com medo de ser enganada. Até o fato de alguém se colocar para nos enganar, nós temos 50% ali de envolvimento, porque nós estamos disponíveis para isso. Nós, de alguma forma, ficamos disponíveis para aquilo, entendeu? Entendi. E aí, nesse caso, né,
o que eu aconselho numa autoconstelação? Por que eu tenho esse sentimento de dúvida? E esse sentimento de dúvida tem um nome? É o quê? É o medo de abandono? É o medo da rejeição? É o medo de ser traída? É o medo de não dar conta de uma relação? Qual é o nome do que eu estou sentindo, entendeu? E aí, quando eu dou esse nome para aquilo que eu estou sentindo, eu consigo me libertar e me liberar para relacionamentos saudáveis. E quando já aconteceu, por exemplo, já aconteceu isso, que você conheceu a pessoa te pediu dinheiro e depois você deu e ela sumiu. Aí você quer fazer o quê? Achar a pessoa? Não. Aí daí vem o medo de que outra pessoa que você esteja se relacionando esteja com a mesma intenção, entendeu? Primeiro você vai ter que curar isso. Por que é que você está se permitindo vender o teu amor? Entendi. Era isso que exatamente isso que eu sabe? Vender não, né? É comprar, né? Eu pago alguém para que alguém me ame. Por que eu acho que eu preciso disso, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Faz muito, tem muito, se faz muito. Eu sempre quis dar em troca de alguma coisa, dar por um pouco. E aí eu me libero e falo assim, eu não preciso me culpar por isso. Então eu tiro a culpa e me curo para um próximo relacionamento. Eu me curo para um próximo movimento. Então a autoconstelação ela vai te ajudar. Por exemplo, cada vez que alguém se aproxima de mim, eu tenho uma indecisão, eu não me sinto amada. Então, eu coloco eu, meu pai e minha mãe e essa desconfiança. Posso colocar minha criança interior para perceber ali onde é que está esse movimento. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí isso vai fluindo, até que você consiga encaixar algumas coisas dentro de você, alguns sentimentos, né, dentro de você, percebendo que tudo começa em nós e termina em nós também, né? Tudo que é nós começa em nós e termina em nós também. Gratidão, Renata. Obrigada. Gratidão. Marisa, pode falar. Uma dúvida que eu fiquei, a autoconstelação tem que ser feita na água ou pode ser feita, porque você falou das almofadas e tal, mas pode ser feita com bonequinho no espaço normal, na mesa e tal, ou só na água? Eu vou falar da mesa também. Eu vou ensinar, cada dia eu vou ensinar para vocês uma forma de fazer a autoconstelação. Pronto, tá joia. A meditação, eu vou ensinar como é, porque são várias formas que a gente consegue fazer, né? Tá, obrigada. Tem na água, tem com papéis, tá bom? Só um pouquinho, Jane, que a Raquel levantou a mão, tá, meu amor? Aí depois você fala, tá, Raquel? Pode falar. Oi, Renata, boa noite. Eu fiz a minha aqui, e assim, a princípio eu colei, né? Eu colei junto com o meu pai e a minha mãe. Você quer mostrar para nós? Consegue? Peraí que eu vou ter que entrar pelo celular, então, porque senão eu não vou conseguir. Porque aí fica mais fácil de te ajudar, né? Deixa eu só entrar aqui, peraí. Que aí eu consigo virar para você ver, né? Agora. Cadê a Raquel? Oi, Renata, ó. Tá. Só? O que você sentiu? Que situação você colocou dos relacionamentos? Se eu continuo ou não com o relacionamento. E o que eu sinto é que assim. Tá fora da bacia. Tá. Olha, o que eu sinto aqui, Renata, é que eu sempre procuro alguém muito parecido com o meu pai. Por isso que primeiro eu fui para o lado dele e depois de continuar ou não esse relacionamento. Deixa eu contar uma coisa para vocês, sistêmica, tá?
Toda vez que você tem dúvida, esse relacionamento vai dar certo ou não? Esse relacionamento é para mim ou não? Quando vem essa dúvida de que se eu tenho que ficar com a pessoa ou não, sabe assim, essas dúvidas? Essa dúvida já é um movimento de você olhando para o término. Aqui o que você me mostra, eu já estou olhando para o término. Se eu tenho dúvida de ficar ou não numa relação, é porque eu já estou olhando para o fim dessa relação. Entendeu? Que, na verdade, o que acontece? Por muitos e muitos anos, eu não quis me relacionar com ninguém. E agora que isso aconteceu. Então, acho que, assim, é essa a minha dúvida, né? Se é isso ou se eu estou só procurando um pai, entendeu? Quando você olha esse movimento, tem uma triangulação aí, não tem? Sim. Com quem? Esse relacionamento está exatamente no meio de mim, do meu pai e da minha mãe. Não, tá você, seu pai e esse relacionamento, vocês formam um triângulo aí, ó. Então, você continua procurando o teu pai. É isso, exatamente isso que eu senti. Sim. Eu não tenho vontade de ter um relacionamento. Eu acho que eu busco um pai para mim. E aí, o que você precisa fazer? Eu tenho que me desvincular disso, né? Dessa busca pelo pai. Entender que você não vai encontrar um pai na sua relação. Sim. Então, eu paro de procurar o meu pai nas relações e entendo que eu tenho que curar a minha relação com o meu pai, deixando o meu pai no lugar do quê? No lugar de pai. Lugar de pai. Entendeu? Sim. Perfeito aqui. Tá. Vocês podem tirar já os papéis da água, tá? Senão vocês vão ficar ansiosos, toda hora querendo olhar, agora mudou. Então, não tira, já tira para não correr esse risco de ficar ansioso, tá bom? De tentar encontrar uma resposta, né? Não precisa ficar assim, não, tá bom? Pode falar, Jane. Então, e quando um dos papéis afunda na água e os outros não? Aí você precisa sentir o movimento de como foi esse afundar do papel. Foi tranquilo para você? Não foi? Essa representação desse papel que afundou, ele está representando alguém que foi excluído? Tem alguma exclusão no sistema relacionado ao que esse papel representa? Aí tem que olhar isso, entendeu? Tá bom. Precisa entender o movimento, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Gratidão. Agora, o próximo movimento que nós vamos fazer é em relação à prosperidade. Como que nós estamos em relação à prosperidade? Aí vai ser a mesma coisa. Escolha uma situação em relação à prosperidade que está te incomodando. Veja aí uma situação que está te incomodando. E você vai colocar no campo essa situação, seu pai, você e sua mãe. Podem fazer esse movimento, por favor.
Quem terminar e quiser compartilhar, já me fala para a gente fazer o movimento, tá? Raquel? Coloca eu, mãe, pai e o nome Prosperidade, é isso? Raquel, eu não estou ouvindo. Tem alguém falando? Eu não estou ouvindo, gente. Quem é? Raquel, pode falar, Raquel. É a Raquel que está falando, que levantou a mão? Não, eu vou falar agora. Tem outra pessoa falando, Renata. Anderson, você sabe me falar quem está falando? Eu não estou conseguindo ver. A Jane, Oi, Jane, é uma pergunta? É uma pergunta. Tá. Você coloca eu, pai, mãe e prosperidade ou coloca alguma outra coisa em relação à prosperidade? É você, seu pai, sua mãe, e uma situação que você tenha em relação à prosperidade. O dinheiro, ele se casa? Algo que você queira entender em relação à prosperidade. O dinheiro, ele é considerado ou é uma outro movimento? O dinheiro? É. Pode colocar. Mas Tá. o dinheiro o quê? A falta, ele vem e vai embora, o que em relação ao dinheiro? A falta. Eu não consigo dar conta. Ok. Aí você vai chamar de escassez. Escassez, tá bom. Raquel, gratidão. Raquel, Oi, Rê. Ó, você consegue mostrar para nós? Consigo. De novo, eu estou triangulando aqui com o pai. Preciso resolver essa situação, Rê. Isso. Qual a dificuldade que você colocou em relação ao seu pai, por exemplo? Então, aqui eu coloquei as finanças, né? O financeiro que está sempre abalado. Tá. E aí eu me triangulei com o pai novamente. Quando você fala que o financeiro ele está abalado, por que ele está abalado? Porque, assim, eu fico naquele altos e baixos. Tem vezes que tá tudo bem, de repente eu fico na pior situação e aí eu dou uma reerguida novamente. Então, acontece muito esse sobe e desce financeiro da minha vida, na minha vida. É uma oscilação, né? Exato. Quando parece que as coisas vão fluir bem, alguma coisa vem e detona. Aí eu fico devendo Deus e o mundo. Aham. Aqui, quando nós falamos da constelação familiar, nós falamos que a mãe é a nossa nutrição, ok? Na mãe nós encontramos nutrição. E o pai é a força que nós precisamos para ir para o mundo. É a força que nós precisamos para dar certo. Aí, o que acontece aqui? Você está próxima da prosperidade, né? Dessa situação aí de não conseguir ter uma vida financeira equilibrada. Dá a entender que você está honrando isso do seu pai, tá vendo? Sim. E aí é que você tem que perceber o que você está honrando do teu pai. Qual é o movimento que eu estou honrando do meu pai? Ah, isso daí eu tenho claro para mim agora. Aí percebe que você precisa alinhar isso? Ai, percebo, Rê. Vocês vão ter que usar, em algumas situações, frases de solução da constelação familiar. Tem um livro que é O Jogo das Casas Sistêmicas. Sim. Ele está custando, acho que é R$20, R$25, eu não me lembro. Eu consegui falar com a autora do livro, ela liberou um link para o pessoal conseguir pegar o PDF na Amazon. Porque o livro físico dela lá na Amazon está R$280 e poucos reais. Tem livro dela que chega a R$400.
e aí você consegue o PDF. Nesse PDF, ela dividiu as frases por assunto. Então, tem frases para a mãe, frases para o pai, frases para a criança interior, frases para o aborto, frases para a morte. E aí, quem tiver interesse de adquirir, eu acho que é um material bem interessante, complementar. Ah, Renata, eu tenho outro material de frases, né? É legal. E eu também vou disponibilizar um material para vocês aqui, que são 97 frases sistêmicas, que também pode ajudar. Mas para um atendimento melhor, uma autoconstelação mais efetiva, esse livro dela é sensacional. É um livro que eu indico para todos os meus alunos, todos. Eu acho que ele é bem elaborado e ele traz essa questão de separar por assunto, né? Então, até nas próprias terapias você consegue usar. Então, aqui, Raquel, por que eu estou presa ao meu pai? Eu estou querendo provar alguma coisa para ele? Eu estou querendo que meu pai tenha um lugar? Que movimento que é esse que eu estou tendo em relação ao meu pai, que está me fazendo ir para um movimento de uma repetição que eu não gosto de ter, eu não gosto de repetir isso. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero prosperar, eu quero que o dinheiro sobre, eu quero que as coisas se resolvam. Eu não quero ficar num movimento de dor nessa questão, entendeu? Então, olhar para isso, tá certo? Tá bom, Renata. Tranquilo Obrigada. aqui? Quem mais quer mostrar, pessoal? Pode mostrar, Jane. Olha eu grudada no pai de novo. Consegue ver? Sim. Percebe que é algo que tem que ser olhado? Sim, fica melhor de ver. Então, precisa ver, precisa ser olhado, né? É engraçado que um assunto sempre vai refletir em outro assunto, né? Nós somos seres que estamos totalmente conectados, né? As áreas das nossas vidas estão conectadas também. E a mãe está ligada com a escassez aqui para mim. Não entendi. A mãe, aqui para mim, está ligada à escassez. Tá O que falta? O que falta no seu relacionamento com a sua mãe? Eu acho que eu preciso me conectar com ela, porque não é possível. Então, precisa curar esse movimento. Preciso fazer. E aqui, qual é o movimento que você tem na autoconstelação? Eu volto. Qual é o movimento aqui? Eu volto para o meu lugar. Eu volto para o meu lugar de força. Né? Os meus pais fizeram o que eles puderam fazer. E o que eles puderam fazer é o suficiente. Eu não preciso ficar nesse movimento de dor para que os meus pais me olhem, porque os nossos maiores emaranhados, eles vêm da necessidade que nós temos para sermos vistos, né? Então, eu quero ser vista de qualquer jeito, eu quero que alguém me olhe, eu quero que alguém me note. E, às vezes, nós não somos... Oi? Nem que seja pela escassez, não pela tua potencialidade. Porque o pertencer, ele não tem julgamento de valores, né? Quando eu falo da questão de que eu quero pertencer, eu tenho essa necessidade de pertencer, a nossa consciência que nos faz querer fazer parte da nossa família, ela não tem um movimento de tem que estar tudo bem para eu pertencer. Não. Eu vou ter certeza que eu pertenço se eu for reconhecida. Seja porque eu sou como eles e faço como eles, tendo um bom resultado ou um resultado ruim. Então, eu quero ser como a minha família, independente de qualquer coisa. O resultado aqui é o que menos importa para que a gente se sinta parte. Tá. Porque se a gente... Aqui está fazendo eu pensar. Minha mãe sempre teve muita dificuldade financeira. Ela precisou ser ajudada pela família por muito tempo. Depois, meu pai tinha avião e a gente não tinha o que comer.
Porque o dinheiro não vinha até a gente. Você vê. Mas, assim, Tá ficando baixa a sua ligação de novo. parece que eu. Deixa eu ver se melhora. Melhorou. A sensação que eu estou repetindo a vida da minha mãe na parte financeira. Eu acho que eu estou honrando ela nesse sentido. Porque E aí, quando você tem essa consciência, você reconhece que não precisa repetir a vida de ninguém. Que você pode prosseguir com a sua vida, né? Sim. Isso é muito profundo, né? Com certeza. Eu me libero para ter a minha própria vida, eu vou me liberando para ter as minhas escolhas, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá bom? Tá bom, Porque obrigada. de qualquer jeito eu vou pertencer, né? De qualquer jeito, nada vai me tirar o direito de pertencer ao meu sistema. Por muito tempo eu achava que eu era adotada. Eu era muito diferente da família inteira. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não poderia ser adotada porque eu sou a primeira neta por parte do meu pai. E eu fui viajar com os meus nonos. Fiquei 8 meses com eles na Itália. Quer dizer, se eu fosse adotiva, eu com certeza não iria com eles. Porque os italianos são assim, né? Tem essa honra de ser. Vocês estão conseguindo ouvir a Jane bem? Eu não estou conseguindo ouvir. Eu não te ouço, Jane. Eu só consegui entender que você falar, então eu não fui adotada. Aí depois disso eu não consegui ouvir mais nada. Fala de novo, meu amor, por favor. Então, depois eu chego à conclusão, melhorou? Um pouco. Estou bem perto. Meu celular está esquentando. Melhorou? Fala de novo. Você me ouve melhor? Agora sim. Tá. Então, é assim, a sensação que eu era adotada, mas aí depois eu cheguei à conclusão que eu não poderia ser adotada, porque eu fiquei na Itália com meus avós, meus nonos, durante 8 meses. Então, se eu fosse adotada, eu não seria a primeira neta deles. Eles não, com certeza, eles não me levariam. A diferença que eles faziam com os meus irmãos, eu era a Dinda deles, né? Mas aí você tem que olhar para isso, porque a impressão é que ainda tem uma dúvida em você, se você é realmente do clã. Sim. Tá bom? Tá bom. Precisa olhar, tá bom? Obrigada. Gratidão. Pode falar, Dani. Então, Rê, aqui no meu, vou ver se eu consigo mostrar que eu fiz tudo correndo aqui. Não repara a bagunça. Dá para ver? Coloca um pouquinho mais distante, por favor. Sim. Então, aqui no caso seria meu pai, esse pequenininho aqui, minha mãe, e a escassez. E eu tô do outro lado, eu não tô nem perto deles. E eu já fiz 3 vezes e sai do mesmo jeito. Eu já tirei, coloquei de novo, e eu tô totalmente separada. E o que você sente em relação a isso? Que é esse o problema mesmo. O problema é que eu realmente... A escassez está perto de quem? Deles. Tá com eles, mas provavelmente enquanto eu não fizer as pazes com isso, né, de verdade, dentro de mim, eu não consigo ir para lugar nenhum, né? Porque eu não me sinto... Você consegue perceber que você está livre dessa escassez? O Não. campo está te mostrando que você está livre? Não. É como se eu estou separada só. Quando você... A escassez está colada em você? Não. Nem... Então, tá perto dele. O campo está te falando que você não tem escassez. Que essa escassez é deles.
E aí, por que você quer essa escassez? Para ser aceita por eles? Provavelmente, né? Entendeu? É Aí esse é o frase, movimento. Então, é frase. Eu sei que o meu caso é mais complicado, mas frase ajuda? na verdade, você tem que falar assim, ó. Eu não preciso ser escassa para fazer parte. Qual que é o movimento que a gente tem que ter? Nada que você fizer ou deixar de fazer vai te fazer mais parte ou menos parte do sistema. Você faz parte, pronto e acabou. Você nasceu no teu sistema familiar. Por ter nascido no teu sistema familiar, você faz parte. Independente se as pessoas aceitam ou não, se você aceita ou não. Eu nasci no sistema, no sistema familiar. Por nascer nesse sistema familiar, eu sou parte dele. Ah, mas fulano não concorda, ciclano não concorda. Desculpa. Eu continuo. As pessoas me excluem, mas eu continuo fazendo parte, entendeu? É isso Eu mesmo. continuo sendo parte, tá bom? Gratidão. Tinha mais gratidão, mais alguém, a Marisa, né? Pode falar, Marisa. Marisa? Pronto. Eu fiz, só que eu percebi o resultado, só que eu bati aqui, saiu. Eu coloquei estagnação, por conta de que eu começo e ultimamente eu parei geral quase tudo que eu estava fazendo. E eu sou adotada, mas já fiz algumas atividades com relação ao meu pai. O que eu percebi aqui foi que minha mãe ficou afastada, ficou meu pai entre eu e a estagnação. Aí eu percebi que a questão é que eu acho que eu trabalhei a questão de honrar o meu pai e que eu, no fundo, não, porque veio muito claro essa questão de olhar para o meu pai, né, com É relação legal que você trouxe, porque às vezes a gente fala, isso está resolvido, né? Isso aqui eu não preciso olhar mais. E, na verdade, é contínuo, né? Esse movimento de olhar, de reconhecer. É trabalhoso esse movimento de olhar, reconhecer. que eu achei que né? tinha trabalhar. É um processo. Aí você fala, ai, meu Deus, quando termina? Não, não termina. Realmente. Eu preciso que termine logo. Não, mas não vai terminar. Vai ficar ali, você vai ter que olhar, né? Entendi a mensagem. Tá certo? Pode falar, Anderson. Renata, veio uma dúvida aqui agora que surgiu, por exemplo. Eu faço a autoconstelação para algum tema que está me incomodando. Aí eu verifico, né, eu identifico o que está acontecendo, e aí eu faço as frases de cura, as frases de liberação, e me sinto melhor, mais leve. Depois de quanto tempo eu posso fazer de novo para ver se teve efeito? Para ver se muda a disposição dos bonecos. Depois que você conseguiu ter uma atitude em relação ao que você viu na autoconstelação que você fez. A Marisa percebeu que ela precisa continuar olhando o pai e a mãe dela. Então, ela vai fazer um movimento, o pai, né? Ela vai fazer um movimento de reconhecimento do pai. Quando ela perceber que isso dentro dela tomou um lugar, né? Isso foi acolhido dentro dela, aí ela pode fazer outra autoconstelação. Porque não adianta você ficar fazendo autoconstelação o dia todo, que fica igual aqueles livrinhos de adivinhação. Isso aí, isso, aquilo. Não, e não é um movimento, né? É um movimento para eu usar de vez em quando eu tenho ali uma dúvida, ou quando é uma coisa que eu já trabalhei e quero saber qual o próximo passo que eu preciso trabalhar. Tá bem, gratidão, viu? Gratidão. Pessoal, mais alguma dúvida aqui? Mais alguma dúvida? Não? Então, nós vamos terminar esse primeiro dia de autoconstelação. Gratidão a todos que participaram.
Quem ainda não está fazendo curso, se quiser entrar, dá tempo de entrar ainda no curso. Semana que vem a segunda aula, ao todo são 5 aulas, tá bom? Gratidão a vocês, gratidão pelo tempo de vocês, que é muito precioso. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Gratidão.